Queridos, do Gênesis ao Apocalipse fala sobre esse momento, porque ali em Gênesis, quando os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus ele já providencia, irmãos, a redenção para o povo que havia pecado. Então, do Gênesis ao Apocalipse, nós podemos ver o plano de Deus e o seu cuidado para com cada um de nós. E aí nós vamos ver o contexto da volta de Jesus, da salvação, por intermédio do livro de Apocalipse. E nós vamos ler o texto que nós já lemos essa semana, que é Apocalipse capítulo 1, versículo 7, porque esse texto, você já pode abrir a sua Bíblia, você querido irmão, querido amigo, você já pode abrir a sua Bíblia, e nós vamos fazer a meditação nesse texto, mas o texto principal não será o capítulo 1 e verso 7, mas ele vai fazer parte da mensagem desta noite. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 7, nós vamos contextualizar a mensagem através desse texto, porque ele fala de forma bem expressa, irmãos. Capítulo 1, verso 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. Alguns amigos e irmãos ainda estão folheando, eu vou aguardar, para que todos achem, para que possamos fazer a leitura do texto. No livro de Apocalipse, queridos, no capítulo 1, no versículo 7, quem achou diz amém? Amém. A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e a Bíblia continua dizendo o que aí? Todo o olho vê. Observe, eu vou fazer uma pausa na leitura. Observe que a Bíblia está dizendo todo o olho, não está dizendo só que os olhos dos cristãos. A Bíblia está dizendo todo o olho verá, toda a humanidade verá esse momento esplendoroso que será a volta de Jesus. Só que alguns irão ver, mas não irão poder provar da salvação de Cristo Jesus. Não porque Deus não quer, mas sim porque não aceitou a salvação de Cristo. E essa salvação está, irmão, disponível para todos, para quem é cristão, para quem não é cristão. Jesus está disposto a salvar a todos que aceitem Ele como Salvador das suas vidas. Amém. Continuando a leitura do texto, a Bíblia diz: eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quando os que transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles certamente. Amém. Queridos, essa é uma promessa que não depende de eu acreditar ou não para se cumprir. Se esses meninos aqui, juvenis e adolescentes, se nós acreditarmos ou não, essa promessa irá se cumprir em nome de Jesus. Amém. Irmão, quando é que isso vai acontecer? Em breve. Amém. A Bíblia não diz o dia, não diz a hora, porque se dissesse, talvez nós estivéssemos aí bagunçando por aí, dizendo: não, Jesus vai voltar no ano de 2024, quando chegar no final de 2023, eu vou lá e me entrego. Isso pode acontecer agora, Camila. Nós estamos aqui, Leite, nós estamos aqui adorando a Deus, e isso pode acontecer agora. Jesus pode rasgar o céu agora e descer para buscar o seu povo. Nós não sabemos o dia e a hora, sabemos de uma coisa que vai acontecer. Sabemos que essa promessa irá se cumprir. Essa semana eu disse: irmãos, nós podemos ser infiel, prometer uma coisa para Deus e não cumprir, mas todavia, tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir em nome de Jesus. Amém. Se Ele prometeu que nos guardaria, tenha certeza de uma coisa: Ele está guardando. Amém. Eu queria que você tivesse essa convicção, queridos. E eu queria pedir a meus amigos aí, meus irmãos que estão na sonoplatia, por favor, produza aquele fundo musical, para a gente poder contar um testemunho para a glória de Deus. Alguns sabem aqui, eu já contei durante essa semana, e alguns já conhecem a minha história. Sabem que eu nasci e cresci num lar cristão, mas que durante um período da minha vida eu me afastei dos caminhos do Senhor e vivi uma vida longe dos caminhos do Senhor, fazendo tudo aquilo que era errado. E sabe, queridos, eu olho para esses momentos com tristeza porque eu vivi, mas com alegria e esperança, porque mesmo eu estando vivendo aquela vida, o Senhor me resgatou. Amém. O Senhor me aceitou. Amém. E sabe, queridos, eu até dei o privilégio a Bruno de ouvir esse testemunho na íntegra. Comecei com ele em alguns momentos particulares ali, e eu testemunhei para ele. Queridos, eu estava em uma situação, em um local no bairro do Iapeí, e eu fui realizar um delito, um crime,
e eu fui preso por 2 policiais corruptos. E aqueles policiais me prenderam, me algemaram, colocaram um capuz na minha cabeça e me colocaram na mala do carro. E eles saíram do local onde eu fui preso e eles foram para até um determinado local, onde eles foram ter um encontro com um traficante muito conhecido ali naquela região. E quando eles chegaram lá, queridos, aqueles 2 policiais corruptos que me prenderam no meu ato de pecado, no crime que eu estava cometendo, eles foram ali e eles também estavam cometendo crime. Eles estavam ali realizando uso de entorpecente junto com esse traficante. E dentro da mala eu ouvia a conversa deles. E dado momento que eu ouvia ele dizer assim, ó. Aí ele usou uma expressão que eu não posso usar aqui, em respeito ao ambiente que nós estamos, porque aqui é a casa de Deus. Mas ele usou um termo pejorativo se referindo a mim. Olha, tem um assim ali na mala, nós vamos levar ele para a ilha, vamos matar ele na ilha junto com o cigano. Tem um cigano na ilha que está devendo dinheiro, nós vamos para a ilha, vamos matar o cigano e vamos matar ele junto lá. E eles então resolveram abrir a mala do carro para me mostrar para esse determinado jovem. E queridos, olha como Deus faz. Eu até contei para a Bruno, né, Bruno? Quando ele abriu a porta o porta-mala, quando ele abriu a porta-mala, que ele tirou meu capuz, quando aquele jovem me viu, ele disse, não, Guto não. Ele aí fechou a mala novamente, e agora eu estava ouvindo toda a conversa, já estava ouvindo. E agora eu continuei ouvindo. E ele disse, não, Guto é cara homem. E ele disse, não, ele é pilantra, a gente pegou ele roubando, a gente vai matar ele. E agora ficou aquela discussão, se me matariam ou não. E aí vocês têm certeza que eles não me mataram porque eu estou aqui, né? Aí eu pergunto para vocês, por que eles não me mataram? Foi porque aquele jovem intercedeu por mim? Foi porque o grande eu sou, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Jesus Cristo de Nazaré, que prometeu aos discípulos e promete a nós hoje. Ele diz, que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Eu não morri, queridos, porque o Senhor teve misericórdia de mim. Mas Ele não teve misericórdia de mim porque eu era bonzinho, não. Porque eu estava nas trevas. Eu era um usuário de droga, eu era um traficante, eu era um assaltante. Deus teve misericórdia de mim porque alguém estava de joelho diante da presença dEle, clamando, rogando, implorando, Deus, aonde o meu filho estiver, Senhor, guarde o meu filho do mal. Amém. Alguém pagava preço pela minha vida. Tem um pastor que eu tenho uma grande admiração, o pastor Nemuel China, e ele diz assim, enquanto os pais estiverem de joelho, os filhos estarão de pé na presença de Deus. Não esqueça nunca mais dessa frase. Enquanto os pais estiverem de joelho na presença de Deus, os filhos estarão em pé na presença de Deus. Queridos, quando eu falo sobre a volta de Jesus, eu fico imaginando, queridos, em algumas vezes pregando esse mesmo tema, eu já fiz as perguntas, querido, você já imaginou? Eu fico tentando fazer com que a igreja aqui, os irmãos, imaginem aquele momento, irmãos. Em algum momento você já tentou imaginar como será, aonde você vai estar? Porque a Bíblia descreve como vai ser a volta de Jesus. A Bíblia descreve que Jesus vai voltar, que haverá meia hora de silêncio no céu, todos os anjos virão com ele virá nas nuvens do céu e virá buscar cada um de nós. Aí quando ele vir, ele vai chamar Vinde bendita do meu Pai, vai chamar Bruno pelo nome dele, vai chamar Leite, vai chamar cada um de nós. Ele vai dizer assim, ó, Isaura bendita de meu Pai, vem! E o anjo vai pegar Isaura pelo braço e vai levar para o Senhor com o corpo de Isaura. Mas a pergunta que eu faço é, você consegue imaginar como vai ser esse dia? Aonde você vai estar? Será que você vai estar preparado, vai estar firme na presença de Deus? Ou será que você vai ter se desviado? Será que nós estaremos dentro da igreja adorando a Ele? Ou estaremos trabalhando? Será que você estará dormindo? Aonde nós estaremos? Você em algum momento já parou para pensar isso? Se nós vamos estar preparados, querido, é o meu desejo que cada um de nós estejamos preparados. Nós não sabemos o dia e a hora, mas independente de qual seja o dia e a hora, eu e vocês devemos estar preparados, porque quando Jesus voltar, Ele vai chamar a cada um de nós pelo nosso nome. A palavra de Deus diz que Jesus, quando voltar, Ele vai voltar como um ladrão. E quando eu estava dando estudo bíblico para uma pessoa, aí a menina fez assim, pregador, mas como é que Jesus vai voltar como ladrão? Jesus vai virar ladrão, é? Eu disse não, porque o ladrão não avisa quando vai voltar, ou quando vai roubar. O ladrão vai te roubar e vai dizer assim, olha, amanhã, sexta-feira, 7 da noite, fique me esperando que eu vou tomar essa
celular. O ladrão faz isso? O ladrão chega quando você menos vê, já chegou, pegou. Quando a Bíblia diz que Jesus vai voltar como um ladrão, quer dizer isso, que vai ser de surpresa. E nós precisamos estar preparados, porque quando Jesus vier de surpresa, eu quero estar preparado para eu olhar para o céu e dizer: esse é o Deus a quem eu adoro, esse é o Deus a quem eu aguardava. Nós precisamos estar preparados para dizermos isso, irmãos. Mas se nós estivermos vivendo uma vida de pecado, se nós estivermos vivendo uma vida dupla, na igreja é uma bênção, mas fora da igreja é filho de Belial. Sabe o que significa filho de Belial? A Bíblia compara os filhos do sacerdote ali com os filhos de Belial, lá em 1 Reis, capítulo 2. Eles eram filhos de sacerdote, eram sacerdotes também, e a Bíblia diz: eles eram filhos de Belial. Quer dizer, sabe o quê? E Belial, na mitologia grega, quer dizer filho de demônio. Queridos, é o meu desejo, é o meu anseio que cada um de nós que estamos aqui nesta noite estejamos preparados naquele dia, irmãos. Eu não quero que você, querido irmão, diga que foi em vão os momentos que você passou aqui, porque imagina, estamos aqui passando luta, passando provação, e ali na presença de Jesus. Aí quando chega próximo dos dias de Jesus voltar, você se desvia, está lá no mundão e perde a salvação. Não é fácil, irmãos, mas será possível, porque o Senhor nos dará força em nome de Jesus. A Bíblia diz, eu falei esse texto para mundo, não sei se ele leu, o texto de Tiago, capítulo 7, versículo 4. Alguém sabe o que está escrito lá? Não, é o inverso, Tiago 4, 7. Tiago 4, 7, alguém sabe o que está escrito lá? A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir a quem? E Ele vai fazer o quê? Irmãos, quando nós resistirmos às investidas do diabo, o diabo vai fugir de nós. Sabe por quê? Porque ele vai ver que quem está conosco é o Senhor dos Exércitos. Um bruxo, uma pessoa envolvida na bruxaria, uma pessoa muito influente, não vou aqui dar destaque a ele, dizer nome dele. Ele se converteu e ele começou a contar o testemunho dele, e dentro do testemunho dele ele contou uma situação que me chamou a atenção e me faz amar ainda mais a esse Deus que eu sirvo, porque ele era alguém que fazia rituais para pessoas, né, com o corpo de pessoas mortas, e ele pagou a um coveiro para preparar um corpo, ou seja, quando alguém fosse enterrado, avisava ele, e aí ele ia lá, desenterrava o corpo e fazia ali o ritual dele com o corpo daquela pessoa. E sabe, queridos, para minha alegria, ele contando o testemunho dele, ele disse que já tinha pago para o coveiro avisou: no local tal, número tal, tem um corpo lá fresco, chegou agora de tarde. Quando chegou, isso sexta-feira, quando chegou na sexta-feira à noite, ele vai com a equipe dele, com as pessoas que fazem parte da religião dele, para poder fazer o trabalho. E quando ele vai chegando, a entidade ao qual ele adorava, disse para ele: nesse daí você não pode tocar. Ele: não é meu, eu paguei, eu posso sim. Ele: nesse daí você não pode tocar, porque esse daí anda com os pés para trás. Você sabe o que significa andar com os pés para trás? A entidade ao qual ele adorava dizia: esse você não pode tocar, porque esse daí anda com os pés para trás. Esse daí é um homem de oração. Esse daí é um homem que servia ao maior de todos. E ele foi, irmãos. Não, mas eu paguei, eu vou fazer o trabalho. E ele contando o relato dele, irmãos, o testemunho dele, que quando ele chegou a alguns metros, irmãos, quando ele chegou a alguns metros daquela cova, aonde ele já ia com uma pá, com a enxada, para desenterrar aquele corpo, para fazer o trabalho dele, ele disse que uma bola de fogo se formou em cima daquele túmulo, e uma voz falava do meio do fogo, e dizia para ele: este daqui é meu, você não pode tocar. Aquele homem saiu dali revoltado, porque não conseguiu fazer o trabalho dele. Mas dias depois, aquele homem tomou a decisão de abandonar aquela vida e se entregar a Cristo. Sabe por quê? Porque ele disse: olha, se esse daí protege-os dele mesmo depois da morte, do que eu vou poder ficar fazendo aqui? Eu vou largar esse de cá e agora eu vou servir
servir a Deus. Irmãos, mesmo depois da morte, Deus guarda a cada um de nós. Deus é fiel, irmãos. A fidelidade de Deus para nós não é uma troca. Você é fiel a Deus e Deus é fiel a você. Não. Eu, você, nós podemos ser fiel a Ele, mas Ele todavia permanecerá fiel. Nós, todavia, irmãos, nós poderemos ser infiel para com Deus, mas Deus em nenhum momento se tornará infiel para conosco. Queridos, olha o que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, capítulo de número 21. Livro de Apocalipse, capítulo de número 21. E achou de amém? Quem não achou de espera um pouco para que eu possa guardar. Apocalipse, capítulo de número 21. Amém? Capítulo 21, verso 1, olha o que a Bíblia diz aí, irmãos. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra fizeram o quê? Passaram. E o mar já não existe. Irmãos, em algum momento na Bíblia você já viu uma contradição? Os irmãos sabem, os amigos e irmãos sabem o que é uma contradição? Quem não sabe? Ninguém eventualmente todos sabem, né? Vocês não sabem? Contradição é quando você diz uma coisa a respeito daquele assunto e depois você diz outra coisa a respeito do mesmo assunto. Por exemplo, eu vou exemplificar no próprio texto. Ali a Bíblia diz no capítulo 21, verso 1, a Bíblia diz: viu um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quem está dizendo isso é João, é o apóstolo João. Ele está dizendo que o mar já não. Se você for para o capítulo 4, verso 6 de Apocalipse, o mesmo João que escreveu o capítulo 21 vai dizer que existe o mar. Ele vai dizer que lá no céu existe o mar. Aí no capítulo 4, verso 6, ele diz que existe o mar. No capítulo 21, verso 1, ele diz que não existe o mar. É uma contradição. Sobre o mesmo assunto, ele diz duas coisas diferentes. Por isso que eu perguntei, vocês já viram alguma contradição na Bíblia? Duas pessoas, Cisaura e a irmã ali, disseram que não. Mas eu volto a perguntar para vocês: vocês já viram alguma contradição na Bíblia, sim ou não? E agora? Não tem dependência nenhuma, não depende de nada. Você respondeu não, continue com sua convicção. Não, porque não existe contradição. Não existe contradição. Porque o que existe é... Fale. Porque, observe, por que eu estou fazendo essa pergunta? Ele pode achar que está dando nó na sua cabeça, confundindo, mas não é. É para nós despertarmos o conhecimento. Porque quando João, no capítulo 4, no verso 6, ele está falando do mar, ele está falando da forma literal. No capítulo 21, no verso 1, ele já não está falando de forma literal. No capítulo 1, a Bíblia diz que João estava na ilha de Pátimo fazendo o quê? Preso. Ele estava preso por causa de quê? Cometeu algum crime ele? Estava pregando a palavra de... Observe, João estava na ilha de Pátimo e a Bíblia diz que ele estava ali exilado. O que é exilado? Sozinho. Estava longe dos seus amigos, dos seus familiares. Ele estava preso, exilado na ilha de Pátimo. Quando ele fala no capítulo 21, no verso 1, que lá no céu não vai existir o mar, João estava falando, irmãos, da bravura do mar, da ilha de Pátimo, porque era uma ilha, um mar revolto. Ele estava ali, vendo a revelação do Apocalipse, e ele via a bravura do mar. João está dizendo para mim e para você que lá no céu não vai existir nada daquilo que nos faz ter medo aqui na terra, porque João estava com medo da bravura do mar. João está dizendo para mim e para você que lá no céu não vai existir doença, que lá no céu não vai existir dor, lá no céu não vai existir tristeza. Quando ele diz: viu o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, ele está dizendo: lá no céu não vai existir tristeza, lá não vai ter dor, desemprego, doença.
É isso que João está dizendo. Olha o versículo 2. Versículo de número 2. Lemos o versículo 1. Agora vamos para o versículo 2. A Bíblia diz assim, ó. E também a cidade, a nova, que descia da onde? Da parte de quem? Ataviada como uma, adornada para quem? Quando eu leio essa parte aí, esse segundo verso, pois olha, quando eu leio esse verso número 2, eu me lembro de uma situação e eu começo a rir, porque foi algo cômico que aconteceu. Eu estava em uma igreja e eu estava pregando esse mesmo assunto. E aí quando eu falei isso, João está dizendo que ele no versículo 2, que ele viu a cidade santa, né? Ataviada como uma noiva, adornada pelo seu esposo. João está comparando a cidade que nós vamos morar como uma noiva adornada para o seu esposo. João está querendo dizer que a cidade que nós vamos morar, ela é linda, é bonita. Porque a comparação de uma noiva adornada quer dizer, porque por mais que a mulher, ela não seja tão bonita, mas no dia do casamento ela dá aquele grau, né? Daquele look no cabelo, né? Aquele creme, se ajeita toda e fica mais aprazível. Fica muito linda, exatamente. Aí eu fui inventar de fazer uma pergunta na igreja. Vocês repararam que eu prego fazendo muitas perguntas, né? Aí eu perguntei assim, vocês já viram alguma noiva feia? O menino se levantou no meio da igreja e gritou, eu já vi a irmã fulana. Irmão, foi um demônio dentro da igreja. Por isso que eu disse que quando eu lembro desse texto, eu fico sorrindo. Mas quando João fala, irmãos, no capítulo 21, verso 2, ele está falando para mim e para você que a cidade que nós vamos morar, a cidade que Deus preparou para nós, ela é linda, irmãos, esplendorosa. Por isso que ele compara com uma noiva adornada. Pode reparar, irmãos, a noiva, quando ela vai se entregar para o seu noivo, para o seu esposo, ela está bonita. Eu já vi pessoas dizendo assim, poxa, nem parece que é a irmã fulana. Por quê? Porque mudou, né? A irmã está bem mais aprazível. E é isso que João está falando, irmãos. Está comparando a terra, a cidade que vamos morar com uma noiva adornada. Olha o que a Bíblia diz no versículo 3. Versículo 3. A Bíblia diz assim, então eu ouvi grande voz vinda da onde? Vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de quem? Com quem? Com os homens. E Deus habitará com quem? E eles serão povo de quem? E Deus mesmo estará com quem? Aleluia, glória a Deus. A promessa que João está fazendo para mim e para você é que o próprio Deus vai morar conosco. E a bem mais fraca. Eu estou dizendo que Deus vai morar conosco, irmãos. Nós vamos ter o privilégio de estar na presença do nosso Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele, sendo ser supremo, sendo santo como Ele é, Ele vai nos dar o privilégio de pecadores como nós somos, um dia estar com Ele na cidade santa. Louvado e exaltado seja o nome do Cordeiro. Porque Ele vai nos dar esse privilégio de estar com Ele na cidade santa, na Nova Jerusalém. Isso é motivo de nós glorificarmos o nome de Deus. Verso 4. Essa promessa, irmãos, eu aguardo ansiosamente se cumprir na minha vida. Essa promessa do versículo 4 diz assim, ó, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E no versículo 5 a Bíblia continua dizendo, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são o que, igreja? Escreve, porque estas palavras são fiéis. Jesus prometeu aqui no versículo 4 que o dia enxugaria dos nossos olhos toda lágrima. Talvez eu estou falando para alguém nesta noite que já chorou a perda de alguém querido. Talvez um amigo, uma amiga, um irmão, um pai, uma mãe. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias, porque enquanto muitos dos meus amigos, dos meus irmãos choram nos dias dos pais, no dia das mães, porque não tinham seus pais,
Eu louvo a Deus porque mesmo com a idade avançada, mesmo enfermo, Deus tem me permitido até hoje estar acompanhando os meus pais. E eu estou pedindo, Senhor, me ajuda para que eu possa ser um orgulho para os meus pais. A minha mãe antigamente chorava de tristeza por ver o seu filho nas drogas. Uma vez eu ouvi ela orando dizendo: Deus, eu não sei onde meu filho está. Eu não sei se eu vou encontrar o meu filho em uma rua dessa daí, caído pelo chão, morto, ou em um hospital, mas eu entrego a vida do meu filho nas tuas mãos. Olha como era a oração da minha mãe, porque era a perspectiva que ela tinha. Hoje a minha mãe, quando me vê, me abraça: meu filho, muito obrigado, porque você deixou Deus transformar a tua vida. Isso para mim é um motivo de orgulho, de alegria, porque hoje eu posso honrar os meus pais. E a Bíblia diz que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu tenho os meus pais até hoje, mas tem pessoas queridas minhas, que naquele grande dia, eu espero que em nome do Senhor Jesus, Ele possa chamar essas pessoas no dia da manhã da ressurreição, na primeira ressurreição, para que eu possa me encontrar com os meus avós, o meu amigo Wilton. A história do Wilton, ela é emocionante, porque ele era meu comparsa na vida do crime. E eu já havia aceitado Jesus como meu Salvador no ano de 2004, e no ano de 2008, essa festa que tinha na Ribeira, a festa da segunda-feira gorda na Ribeira, ele estava sozinho com a esposa dele, e quando ele voltava para casa, ele estava vindo tomar a condução para vir para casa. Alguns meliantes mexeram com a esposa dele, ele foi tentar defender a honra da esposa, e 3 ou 4, 5 homens agredindo ele tentando correr, fugir, ele foi atropelado pelo carro. O Wilton foi arremessado a quase 15 metros de distância. O Wilton teve hemorragia cerebral, teve fratura em 4 ou 5 lugares do seu crânio. O Wilton ficou 4 meses em coma no Hospital Geral. Quando ele saiu do coma, ele foi transferido ali para o Palmiúdo. E esse momento me dá saudade, porque eu prometi para Deus, eu dediquei a Deus, eu digo: Senhor, todas as minhas sextas-feiras vai ser para eu evangelizar e fazer a tua obra. Eu saía do Iapeí até o Palmiúdo evangelizando. Jesus te ama, Jesus está falando na sua vida, e ia até o hospital onde o Wilton estava. Eu ia ali para visitá-lo, para orar com ele, todas as sextas-feiras. Às vezes eu chegava até depois do horário da visita, porque ele estava em um local, né, onde não podia ter muito acesso, porque o estado dele era grave. Mas aí, conversando com um jeitinho ali, eu pedia para fazer somente uma oração lá com ele, e muitas vezes eu era liberado. Um dia, eu pregando o evangelho para o Wilton chorou. E como eu conhecia muito ele, eu disse: Wilton, se você tirar a mágoa do teu coração, Deus ele poderá mudar a tua história. E as lágrimas rolavam no rosto do Wilton. O Wilton ficou tetraplégico no rosto, só mexia daqui para cima, do pescoço para baixo ele não mexia, não movia nada. E me lembro que nessa sexta-feira eu perguntei para ele: Wilton, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Você quer que Deus mude a sua história? Se você quer, Wilton, se você aceita Jesus como seu Salvador, pisca o olho para mim. Se você piscar uma vez, eu vou entender que você está dizendo sim. Você está dizendo sim para Jesus. E quando o Wilton piscou o olho, a irmã dele estava lá. A irmã dele também é serva do Senhor. Ela começou a glorificar, porque naquele momento nós entendemos que o Wilton entregou a vida dele ao Senhor. Amém. Mas no dia seguinte, no sábado pela manhã, eu estava indo para a igreja e recebi a notícia que o Wilton havia descansado. E ao invés de eu me entristecer, eu disse: Senhor, obrigado, porque o Senhor me permitiu pregar e apelar para o teu filho. E eu quero ter a certeza de que ele morreu com a vida dele zerada por Cristo. Senhor, naquele grande dia me dá o privilégio de ver o meu amigo, o meu irmão Wilton, em pé diante daqueles que irão morar contigo na cidade santa. Existem algumas pessoas que não irão passar pelo santo batismo porque não terão a oportunidade. Mas a Bíblia diz que você que confessa, que abandona, quando você pede perdão, quando você confessa e abandona o pecado, a Bíblia diz que você alcança a misericórdia. Em Marcos 16, a Bíblia diz, irmãos,
que nós precisamos passar pelo santo batismo, para que quando aconteça a volta de Jesus, nós estejamos preparados. Nós estejamos preparados para ouvir dele: vinde bendito de meu Pai. Queridos, eu quero fechar a mensagem de hoje lendo para vocês o verso 6 em diante. O versículo 6 diz assim: disse-me ainda, tudo está o quê? Eu sou o quê? Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E no verso 7 diz assim, ó: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei o quê? Deus, e ele lhe será? Agora esse último verso aí que nós vamos ler para fechar a mensagem é o versículo 8. Esse versículo 8, irmãos, ele costuma fazer uma divisão na nossa vida, porque aqui a Bíblia vai selecionar um grupo de pessoas que não entraram no reino do céu. Quantos dos que estão aqui nesta noite querem um dia estar no céu com Cristo? Se nós queremos estar lá, nós não podemos fazer parte deste grupo de pessoas. A Bíblia vai dizer aqui, versículo 8, acompanhe comigo aí a leitura, no verso 8, olha o que a Bíblia diz aí: quanto, porém, aos covardes, e eu quero aqui fazer uma pausa. Sabe quais são os covardes aqui? Nós que já somos batizados. Às vezes a gente convida a igreja: irmãos, vamos ter o evangelismo hoje à tarde aqui, 2 da tarde. Aí só aparecem 2, 3 pessoas. Ah, mas está fazendo muito sol, está chovendo. Mas quando está todo mundo na estrela lá, carnaval, pula debaixo do sol de chuva e não tem nada que impeça. Mas para fazer a obra, muitas vezes, bota desculpa: ah, estou cansado. Covardes não entrarão no reino do céu. Não é o sol, nem a chuva, nem a dificuldade que poderá nos impedir de fazer a obra do Senhor. Covardes é o primeiro que não irão entrar no reino do céu. E a Bíblia continua dizendo: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis e aos assassinos, aos impuros. Antes de continuar lendo, eu vou parar aqui no impuro e vou contar mais um testemunho. Eu não iria testemunhar, mas vou contar esse testemunho. Eu estava em uma determinada igreja, e nessa ocasião, não lembro se 2010 ou 2011, não lembro. Eu estava divorciado. E eu estava em uma igreja aqui próximo. E essa pessoa vocês conhecem. Por questão de ética e de princípio, não vou dizer o nome. Aí eu estava na igreja, quando eu cheguei na igreja para pregar, e essa pessoa é muito minha amiga. Aí ela se aproximou de mim e me perguntou assim: Guto, me diga uma coisa, você está solteiro? Não está o dia todo, estou divorciado. Aí ela disse assim para mim assim: quando você estiver pregando, por que você não dá uma olhadinha assim pro lado? Porque às vezes a irmã está interessada em você, mas não tem coragem de falar. Aí eu disse para ela: quando eu estou pregando, eu não penso em outra coisa a não ser exaltar o nome de Deus. Amém. Imagine se eu estou aqui pregando, aí estou olhando para essas jovens bonitas aqui, olhando, admirando e desejando. Por isso que a Bíblia fala aqui, irmãos, ó: os impuros, os abomináveis não entrarão aonde, irmãos? Os impuros e os abomináveis não entrarão no reino do céu. E a Bíblia continua dizendo aqui, irmãos, ó: aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos o que aí? Mentirosos. E aqui eu quero bater na ferida. Às vezes a gente tem que bater na ferida. Mentirosos não vão para o reino do céu. Se nós somos cristãos, temos que entender: a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. É a Bíblia que está dizendo. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, então você acredita que é Deus que está falando, não é eu. A Bíblia diz: os mentirosos não entrarão no reino do céu. A Bíblia diz que os que mentem se assemelham ao pai da mentira, que é quem? Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. E infelizmente, irmãos, tem algumas pessoas no nosso meio, alguns irmãos nossos, que ainda emprestam a sua boca ao diabo.
para mentir, para enganar. Oi? Queridos, nós precisamos entender que de uma fonte não jorra duas águas, água limpa e água suja. Se nós somos de Deus, os nossos lábios é para louvar a Deus. Amém. Não é para difamar, para enganar, para mentir. Se nós somos servos de Deus, os nossos lábios é para abençoar. Por mais que Bruno me faça o mal, eu não vou desejar o mal, eu vou dizer, Bruno, que Deus te abençoe. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que fazer isso, usar os seus lábios para profetizar isso, porque a Bíblia diz que com os seus lábios você pode amaldiçoar ou abençoar. Queridos, a Bíblia diz de forma bem clara: os mentirosos não entrarão no reino dos céus. A Bíblia continua dizendo, para fechar, eu vou ler novamente o versículo, diz assim: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será onde, irmãos? No lago que arde com o quê? Com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Qualquer um que esteja aqui incluído nesses grupos aqui que a Bíblia está dizendo, covarde, mentiroso, idólatra, afeminado, a Bíblia está dizendo, a parte que lhe cabe vai ser a segunda morte, morrer no fogo e no enxofre. Se você não quer passar por isso, abandone hoje a mentira, a idolatria, aceite a Jesus como seu Salvador, entregue a sua vida a Ele, para que em breve, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, nós possamos subir com Ele para morar na cidade santa. Amém. Queridos, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Que Deus em Cristo Jesus derrame a sua graça perdoadora e transformadora sobre a nossa vida, a ponto de nós sairmos daqui hoje transformados para a glória do nome do Senhor. Queridos, eu quero te convidar a você se colocar em pé para nós orarmos e encerrarmos a mensagem desta noite. Agora que você já está de pé, eu quero encerrar fazendo um apelo. Eu vou orar com toda a igreja, mas eu quero orar com um grupo de pessoas específico. E eu não quero que você ore para a liderança da igreja, para algum parente seu que esteja aqui, para ninguém. Porque quem vai te dar a salvação, o perdão e a transformação é Deus. Só estou falando para alguém nesta noite que entende: olha, eu tenho alguma área que eu preciso melhorar para que eu possa estar preparado quando Jesus voltar. Eu tenho alguma área que eu preciso me preparar, eu preciso estar preparada quando Jesus voltar. E eu quero nesta noite publicamente dizer: Senhor, eu te autorizo o Senhor mudar. Se há alguém, se não vier ninguém, não tem problema nenhum, é você Deus. Mas se tem alguém que vai dizer nesta noite: Senhor, eu tenho uma área na minha vida que eu preciso mudar, e eu quero permitir que o Senhor mude a minha vida. Se tem alguém, eu quero te convidar para você vir aqui à frente para orar com você. Eu também venho para aqui, já estou aqui, porque eu também tenho algo na minha vida que eu preciso mudar. Que eu preciso que o Senhor volte. Que eu preciso que o Senhor transforme para que esteja de acordo à vontade dEle. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. A minha oração vai ser a mesma. Senhor, derrama sobre nós o seu Santo Espírito. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus estiver sobre nós, nós teremos novo homem e nova mulher. Então essa é a minha oração: Senhor, derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Senhor, derrama o teu Santo Espírito em porção dobrada para que nós sejamos transformados. Essa é a minha oração, queridos. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, os teus filhos e filhas, nós viemos aqui diante do teu altar, Senhor, porque nós reconhecemos que somos falhos, nós reconhecemos que somos imperfeitos, que somos pecadores, mas nós queremos te pedir que o Senhor nos molde segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Pai querido, Pai amado, eu quero te apresentar cada um dos teus filhos e filhas aqui nesta noite. Que o Senhor não nos permita sair daqui nesta noite, Senhor, da mesma forma que chegamos, mas que nós saiamos daqui transformados para a glória do teu nome. Senhor, eu quero te apresentar esta comunidade, a comunidade do Calafate. Senhor, derrama o teu Santo Espírito sobre este lugar. Nós te imploramos, Senhor, que o teu Santo Espírito seja aspergido e derramado sobre esta comunidade, para que esta comunidade seja abalada pelo teu Santo Espírito.
vida seja transformada para a glória do teu nome. Por favor, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, os nossos amigos que estão aqui nesta noite, que eles saiam daqui, Senhor, com o desejo de voltar outras vezes para te adorar junto conosco. Leva-nos em paz para os nossos lares, mas nos leva, Senhor, na companhia dos teus santos anjos. Nós te oramos, em nome de Jesus, e todos juntos nós dizemos amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus.